Olá, muito boa noite a todos lá em casa. Sejam bem-vindos a mais um Em Família às Quintas e à Conversa com. Hoje com um tema muito bom e muito interessante, que já vou dizer qual é o tema, vou falar um bocadinho nisso, mas primeiro de tudo, um agradecimento a todos lá em casa que acompanham esta iniciativa do Secretariado Pastoral da Família de Coimbra. Esta iniciativa surgiu após uma consulta na Diocese de Coimbra, de temas que poderiam ser abordados nesta fase de pandemia, onde estamos mais em casa, e os temas que foram escolhidos e as percentagens que foram mais escolhidas e que tiveram maiores percentagens, estamos a fazer por ordem. Esta iniciativa é da Diocese de Coimbra, mas têm sido muitas as pessoas que têm acompanhado este programa, ou esta conversa, como gostamos de chamar, esta conversa e hoje com três grupos de convidados bastante interessantes que já lá vamos. Muitas dioceses de Portugal também se juntaram à Diocese de Coimbra e têm estado presentes e é muito bom ver esta união da Igreja uma só. Pronto, agradecer, antes de irmos para o programa de hoje, agradecer a todos os que tiveram noutras atividades, nomeadamente na Vigília pela Vida Nascente, que este ano foi um bocadinho mais especial, por causa também do efeito da pandemia, mais recatada, foi na Sé Nova, presencialmente, mas com algumas limitações, mas via online, via web, estiveram centenas de pessoas a acompanhar. Também falar de outra atividade que ocorreu, entretanto, que foi a atividade E Agora Namorar Como, uma atividade organizada em conjunto com a Diocese de Coimbra, de Leiria, desculpem, ou seja, duas dioceses que trabalharam para esta atividade, E Agora Namorar Como, foi uma atividade no Zoom, e foi bastante interessante também. Hoje temos, então, mais a conversa com a família às quintas, e o tema bastante interessante de hoje, a família como casa de Deus. Temos como convidados especialíssimos, hoje o nosso Bispo Dom Virgílio Antunes, que já vai falar connosco, e depois a Marta e o Arthur, e também a Cristina e o Nuno, que vão nos falar também da sua experiência como casal e também como casal que faz da sua casa também a casa de Deus. Sem mais demora, e porque provavelmente não estão aqui todos para me ver, vou já chamar o nosso Bispo Dom Virgílio Antunes. E hoje uma data especial, porque o Papa Francisco faz anos também. Podíamos cantar os parabéns. Boa noite, Dom Virgílio. Boa noite, caríssimo Hugo. Boa noite a todos. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande gosto de estar com... sem dúvida. Uma coisinha, já que estamos nesta época natalícia e neste momento ainda, não é Natal, mas já as luzes, já em envolvências natalícias. Como é que era o seu Natal quando era pequeno? Era um Natal muito simples, mas muito bonito. Não tinha aquelas coisas que depois se tornaram comuns no Natal, como são as grandes refeições, como são os grandes presentes, os grandes ajuntamentos. Era o Natal da família nuclear, dos pais e dos filhos, vivido com uma simplicidade muitíssimo grande. Tinha muito semelhante a todos os outros dias. Não era assim um Natal como agora as pessoas fazem questão de ter, mas era um Natal muito, muito sentido por dentro, muito entusiasmo interior. Também tinha alguns pequenos sinais, evidentemente, mas não se apostava efetivamente na minha infância muito nesta dimensão exterior, no contexto em que nasci. E aí, quando já nessa vivência Natal mais simples, o Natal também despertava outras emoções, outras crenças, outras vontades. Sem dúvida que era um tempo de emoções fortes, sobretudo no âmbito familiar, como disse. Depois, do ponto de vista da participação na liturgia, na celebração do Natal na Igreja, concretamente na missa do Galo. Depois, durante o dia, havia com certeza um alargamento aos outros membros da família, enfim, no sentido mais global, dia de convívio, dia de encontro, mas a tónica naquele contexto, de facto, era muito a dimensão cristã, a dimensão da fé, vivido numa certa intimidade, podíamos dizer.
Nós, quando o nosso Natal, quando nos pedem também agora, hoje em dia, nesta questão de Covid, para nos fecharmos um bocadinho mais e termos algum cuidado com o próximo, isto se calhar não devíamos falar nisto todos os anos. Este cuidado que agora nós estamos a falar, cuidado com o próximo, porque temos uma pandemia, não devíamos ter o cuidado de falar o cuidado com o próximo no Natal, mas todos os anos. Há uma motivação evidente neste Natal, e, portanto, está-se a sobrevalorizar essa dimensão do Natal recatado, do cuidado com o próximo, que faz parte da vida toda. Quem tem determinado tipo de ideais, tipo de perspectivas de vida, de horizontes, de valores, sabe que isso que é de todos os dias, com pandemia, sem pandemia, no Natal, fora do Natal, mas entende-se que este período pois tenha esta marca muito característica. Às vezes eu penso que é porque as pessoas se sentem um bocadinho vazias, com uma dificuldade tremenda de preencher o Natal com outra dimensão, com uma dimensão mais interior e, portanto, estão muito preocupadas com a dimensão exterior, quando, no fundo, podia ter um lugar bem menos importante e, portanto, muito mais relativo se nós já estivéssemos habituados a valorizar outras dimensões. Às vezes é assim, a vida é assim. Alguém também assim ligado à parte da pastoral que me partilhou comigo uma ideia que foi este ano o Pai Natal vai andar um bocadinho perdido, porque não há aquela festa toda do Pai Natal, as chegadas do Pai Natal, e se calhar este ano vai-se dar mais sentido ao Cristo Menino, ao nascer deste Cristo Menino. Sim, porque toda a dimensão exterior e festiva e efusiva acaba por ter um lugar menor. Não vejo que seja um problema, desde que a dimensão essencial, pois, tanto para os crentes, centrada em Jesus, no nascimento, na família, etc., como para os não crentes, centrada num conjunto de valores importantes, acaba por ter este ano um impacto maior. E aqui a questão da família, porque certamente vão haver natais de todas as maneiras e feitios. Há natais onde as famílias se calhar rezam, há natais onde nem se lembram sequer disto, mas o Natal é um só. E daí não vale a pena estarmos a transformar, por muito que às vezes haja vontade da sociedade, de algumas partes da sociedade, querer moldar e alterar um pouco o Natal, acaba por ser. E a família, digo eu, e agora fala-se muito dos influencers digitais, a família é um influencer. E o que transmite agora pode fazer essa influência de Natal. Sendo que, se calhar, este momento é muito importante para falarmos verdadeiramente do fundamental, ou seja, Deus na família. Sem dúvida. E aqui eu pergunto-lhe, será que ainda é um assunto tabu? Acha que ainda é um assunto tabu falarmos de Deus? Agora que estamos no Natal, mas falarmos de Deus quando estamos em encontros de família. De facto, o Natal, por assim dizer, não tem dono. Tornou-se um acontecimento que tem um significado tão grande à escala universal que hoje mesmo a dimensão religiosa não é, com certeza, a única. Agora, é quase impossível falar de Natal sem as pessoas pensarem no que foi e no que é a sua origem, num conjunto de perspectivas e de valores que fazem parte da sua identidade fundamental. Isso é incontornável. E, evidentemente que a dimensão familiar está metida por todos, por crentes, por não crentes, por religiosos, por não religiosos, porque, felizmente, a família também é uma questão tão transversal, é uma realidade tão transversal que toca de maneiras diferentes, evidentemente, mas toca a todas as pessoas. Agora, a questão de Deus, há contextos em que, efetivamente, o tema Deus é um tabu, é um dos poucos tabus que hoje existem. No passado havia muitos tabus, todos na nossa infância, na nossa adolescência, estávamos rodeados de tabus, de coisas que não se deviam falar, ou que se falavam em voz baixa, ou de que disto deve omitir-se porque cria más relações entre as pessoas, cria algumas dificuldades no encontro. Hoje, a questão de Deus, em muitos contextos, é um dos poucos tabus, porque se relegou a questão de Deus e a questão da fé, etc., para a dimensão íntima e privada. É o assunto
sobre o qual eu não tenho nada a dizer em relação aos outros. É assim que se pensa muito frequentemente. Cada um tem as suas ideias, tem a sua fé, tem a sua crença, tem a sua experiência religiosa, mas isso faz parte da sua identidade e daquilo que não precisa de falar e assunto sobre o qual também ninguém deve procurar intrometer-se. Penso que é uma pena para a vida da comunidade humana, porque nós precisamos de contar com todos os fatores para a nossa discussão, para o nosso diálogo, para nos construirmos, nos edificarmos enquanto pessoas, enquanto sociedade, e, portanto, excluir à partida um elemento que ainda por cima faz parte integrante de toda a história da humanidade, é um erro, mas em muitos contextos é o que efetivamente acontece. Por acaso, hoje que é um dia festivo, porque o Papa Francisco completa o seu mais um aniversário, também se fala muito que o Papa Francisco veio um bocadinho abrir a conversa de Deus, desculpa, a conversa com Deus, ou seja, a falar-se de uma forma muito mais aberta de Deus. E também ouve-se muito falar que esta questão de família, a questão de família, está muito mais aberta. Ou seja, não fica muito mais restrito. Pensa que o tema não, a palavra família, pensa que é uma palavra que está a ter uma abertura diferente ou ainda é uma palavra muito fechada? Ainda é um conceito muito fechado? Nós temos estado a sofrer algumas consequências, sobretudo, das muitas visões de família. Pôs-se muito em causa, nos tempos em que vivemos, aquilo que se chamou família tradicional, Sim. como se a família fosse um rótulo, é um rótulo que normalmente, quando se utiliza, tem uma dimensão até pejorativa, negativa. E depois começou-se a falar de outras formas, de outros tipos de família, etc. E, portanto, nós hoje, quando falamos de família, estamos sempre um bocadinho a pensar no que é que cada pessoa que vai ouvir vai entender, e alguns, concretamente, se ouvem a Igreja, partem do princípio que está a falar do modelo de família ultrapassado e que são outros grupos, outras pessoas, outros a falar de família, que estão a falar de uma realidade, então, do presente. E isso cria bastantes dificuldades, mesmo a ação do próprio Secretariado Diocesano da Pastoral da Família, porque quando se dirige assim de uma forma aberta, tem sempre muitas possibilidades de leitura, porque, de facto, a Igreja tenta colar-se, então, a tal dita família tradicional, assente num conjunto de valores que já não são do nosso tempo, etc, etc. Agora, a família, efetivamente, é de todos os tempos. Houve sempre formas de ver ao longo da história. Não estamos num tempo único, desse ponto de vista. E, portanto, é uma realidade que perpassa todos os períodos da história e que tem a ver com a simples condição humana. Também tem uma dimensão religiosa, evidentemente, social, cultural, por aí fora. É uma realidade incontornável. Incontornável. Por acaso, este conceito desculpa interromper, mas este conceito da família, que a família, não é nem vou dizer da família cristã, mas é tipo, parece que quando é a família tipo, ou a família geral, parece que que ainda se fala muito que há um manual, parece que parece que é aquela ideia ainda muito, que eu sou completamente contra, que é quando nos casamos, recebemos um manual para ver, isto é assim, agora é assim, e o conceito de família é completamente diferente. E eu aqui também passo já muito para a questão de, neste caso, já bispo, mas que já foi padre, muitas vezes é aquilo, agora é padre, como é que é agora sem família? Isto não é bem assim. Não, eu acho que uma coisa é o conceito de família e outra coisa são as famílias, e são as pessoas que constituem famílias, que fazem parte de famílias. E essa foi uma grande mudança no último sínodo, exatamente sobre as famílias, foi não se ficar simplesmente com um conceito, a definir um conceito, a definir uma ideia, uma ideologia, mas ser capaz de abordar a realidade das pessoas que constituem famílias, que estão inseridas nas famílias, com todas as alegrias e dificuldades que isso traz. Porque quando ficamos a discutir conceitos, pois com certeza, se passamos para a realidade daquilo que é a vida das pessoas, enfim, que efetivamente estão nas famílias, muda tudo bastante de figura.
Nós hoje, e mesmo enquanto igreja que tem uma mensagem, naturalmente temos um património a anunciar sobre o que é a família na perspectiva humana, na perspectiva cristã, bíblica, etc. Mas nunca podemos, como conjunto de chavões que possamos utilizar, deixar na sombra as pessoas, né? Todas e cada uma das pessoas, desde os esposos aos pais, aos filhos, aos avós, a todos aqueles que fazem parte das famílias reais e concretas, que depois umas vezes são capazes de se identificar com todas as ideias, com tudo, e outras vezes estão a fazer um caminho, às vezes até bastante árduo, mas esperamos que, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades de serem felizes. Uma vez o padre Lionel, comuniano, que foi fazer uma apresentação até lá, foi lá em Lourdemont, onde eu estava, da sua missão no Chad. E ele, muito engraçado, assim que apresentou aquilo era a igreja e as pessoas todas, começou logo, olha, vou-vos apresentar aqui a minha família do Chad. E isso é interessante, ou seja, a nossa missão passa muito também por saber construir família. Eu devo dizer que essa dificuldade que às vezes ouço referir relativamente, concretamente, aos consagrados, ou aos sacerdotes, ou aos bispos, eu essa dificuldade não sinto, porque tenho, graças a Deus, a minha família de sangue. E depois, nos lugares onde estou e com as pessoas com quem me cruzo, particularmente, com certeza, com aquelas com quem há uma relação mais próxima e mais direta, seja eclesial, espiritual, pastoral, seja o que for, há esta possibilidade de nos sentirmos família. São formas diferentes, mas não são menos reais e não deixam de preencher aquilo que efetivamente existe dentro de nós como um desejo, como uma necessidade. E, portanto, quando nos enquadramos bem, nós conseguimos realizar a nossa dimensão familiar, mesmo em circunstâncias tão diversas como é o caso dos celibatários, como é o caso dos consagrados. Mas depois, quando depois falamos da família de Nazaré, e como modelo e como a Igreja apresenta a própria família de Nazaré, nos seus componentes todos, não é só os três, mas tudo, a paz espiritual, a presença, a palavra. Como é que não pode haver alguma dificuldade das famílias atuais de quando é apresentada a família de Nazaré, sentir-se assim, apresenta-me esta família, mas aqui já é um patamar muito superior. E não parece que depois andamos por patamares, não consigo chegar ali. Não pode complicar um pouco? A família de Nazaré, efetivamente, são pessoas inexcedíveis, mas se queremos apresentar um modelo, por assim dizer, de família, encontramos ali muitas dificuldades, porque tudo o que parece ser não é, e tudo o que não parece ser é, e é muito mais do que nós esperávamos do que fosse, porque de facto, Maria, como cheia de graça, preservada já da mancha do pecado original, mas com uma vontade e uma fidelidade a Deus. José, um homem metido naquela família de uma forma tão bela e ao mesmo tempo tão difícil, tão complicada. E depois a própria identidade de Jesus, quer dizer, nós, efetivamente, apresentamos e podemos e devemos apresentar a família de Nazaré, porque vamos buscar tudo aquilo que são as características fundamentais daquelas pessoas e daquela família, de cada um deles, sobretudo na sua dimensão da fé, da atenção aos outros, do amor inexcedível, e isso são elementos fundamentais, evidentemente, da vida familiar. Mas quando as pessoas, concretamente as crianças, começam a perceber-se de todos os pormenores da família de Nazaré, trazem as questões mais estranhas e mais complicadas a que qualquer adulto tem dificuldade de responder. Eu confesso que também só estamos, eu e minha esposa estamos vamos fazer 2 anos no Secretariado da Pastoral da Família. Entretanto, claro, isto ficou assim um bocado coxo por causa da pandemia, mas uma coisa que eu gosto é que sinto que há muito maior abertura para falar, para questionar-se. E muitas vezes eu penso que as famílias questionam um pouco a fé. Não sei, posso ser eu que estou a errar,
Mas acho que a partida de um cristão, quando nós questionamos a nossa própria fé, eleva-nos a um nível bastante superior. Nós falamos muito da questão da presença, mas quando questionamos a nossa presença, isso faz-nos pensar e faz-nos aproximar de Deus. Assim como é a questão da oração. Não sendo que se calhar as famílias deviam questionar mais e rezar mais. Porque é que há tanta dificuldade em rezar? Porque se a oração faz bem, porque é que não fazemos? Hoje a fé está sempre a ser questionada, até porque nós ou estamos na igreja e no mundo, enfim, com os olhos de algum modo fechados e assumimos uma posição absolutamente dogmática que não põe pessoas que prescindem um bocadinho da sua reflexão, ou então estamos sempre a questionar a nossa fé. E é uma exigência muitíssimo grande e muitíssimo boa que, felizmente, Deus pôs no nosso caminho, porque a nossa fé está sempre a construir-se e está a construir-se até com dificuldades, que é preciso encontrar respostas. E, evidentemente, quem procurar só respostas no seu intelecto ou na sua razão ou naquilo que vê à sua volta, vai sucumbir muito facilmente. De tal maneira que a outra dimensão, esta dimensão do coração, que inclui, de facto, a oração. E a oração é o maior sinal da relação que temos com Deus. Quem acredita, fala com Deus. E falar com Deus é sinal de que a pessoa pode não ter a fé maior do mundo, mas está em caminho e confia em Deus, sabe que Ele está ali, que está consigo, que acompanha, que pode dirigir-se. Portanto, de facto, quando nos ficamos por uma fé que não reza, uma fé que não ouve a palavra da Escritura, e às vezes até por uma fé que não se celebra na comunidade cristã, nomeadamente na Eucaristia, pode ficar-se com uma fé simplesmente teórica, algo que se aprendeu, ou então está-se à beira de a perder, evidentemente. Portanto, a oração, a palavra de Deus, a liturgia, depois a vida da comunidade cristã, ou existem e são sinais de fé, estimulam e alimentam a fé, ou então é outra realidade que facilmente nos desinteressa e passamos a outra. Lançou a rede da fé e vamos lançar a rede para buscar os nossos 2 casais que estão aqui. Estão ansiosos, certamente estão ansiosos por entrar. Estão aqui há mais... Não, certo, só estiveram aqui há pouco tempo. E vai entrar a Marta e Artur, a Cristina e o Nuno. Olá. Olá. Boa noite. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Já sabem quem eu sou. Aqui ao meu lado, Dom Virgílio Antunes, vivo de Coimbra. Mas estamos todos à vontade porque estamos em conversa. E há bocado o nosso Cristo disse-nos uma coisa bastante importante e bastante interessante. Este acreditar, este desafiar-nos, desafiar a nossa fé. Como é que vocês, e aqui já para a Marta e para o Artur, como é que vocês em família, e antes disso apresentem-se um bocadinho e depois respondem, desafiam a vossa fé enquanto casal? Marta e Artur. E apresentem-se. Somos a Marta e o Artur, não é? Somos casados há 21 anos, temos 4 filhos. A mais velha ficou em Coimbra a estudar quando nós mudámos para aqui. Portanto, nós deixámos a filha pôr-nos na rua, mais ou menos isto. Nós estamos na Póvoa de Santa Iria. Depois veio o Francisco, que está no 11º, e os gêmeos João e a Maria foram assim uma surpresa de Deus na nossa vida, que estão no 7º ano. Ok. Estão a falar do Patriarcado de Lisboa. Sim. Eu sou da Oliveira do Hospital. Eu sou da Oliveira do Hospital. Ah, é? Sim. Eu sou de Coimbra. É, sabe que a minha esposa também é E a igreja é universal. Claro. Sim. Até agora a pergunta. Já não se lembram? Mas eu vou lá. Como é que em casal conseguem esta crença, este acreditar? Como é que não deixam que em casal vá abaixo? Bem, para nós seria um bocadinho complicado que esse aspecto fosse abaixo, porque foi aquele que sempre nos uniu. Quando nós começámos a namorar, nós só tínhamos 2 coisas em comum. O facto de estudarmos os 2 em Engenharia Química
e de acreditarmos em Deus. Era assim, nem conhecíamos muito um do outro, mas os dois íamos à missa, éramos catequistas, e depois descobrimos uma coisa engraçada, é que tanto um como o outro tínhamos tido como catequistas as irmãs vitorianas. Portanto, a nossa formação inicial na fé também tinha muitas semelhanças, não é? Porque tínhamos tido aquela formação que acabava por ser semelhante também na catequese, embora de comunidades religiosas muito diferentes, não é? Eu vivia em Santa Clara e os meus pais eram pessoas muito já empenhadas na igreja também. O Arthur era de uma família muito tradicional em Oliveira do Hospital. Olha, família tradicional, aí estamos nós que é família tradicional. Quando eu fui lá a primeira vez, durante a semana ainda havia missa virada de costas para os leigos durante a semana. Portanto, era uma realidade muito diferente num lado e no outro. Mas vai daí a Marta um dia perguntou-me se eu não queria ir a umas missas jovens que havia ali em cima para os lados do Mosteiro de Celas e pronto, foi assim. Entretanto, de facto, tivemos a possibilidade na comunidade onde estávamos, fomos entrando e aquilo que era, eu era crismado, a Marta também, mas de facto a fé adulta, no fundo é isto, um bocadinho mais adulta, encontrei com a Marta nesta comunidade e fomos crescendo até que foi-se propiciando a questão do namoro e já nessa comunidade tivemos a hipótese de ter uma formação de namorados, portanto estivemos ainda uns anos a receber ajuda e a receber guia para entender o que era acompanhamento. Isto de namorar a dois e com Deus, não é? E começar a construir esta forma de juntar duas vidas independentes, não é? Mas que pouco a pouco se vão interlaçando de tal forma que vamos sendo um. Uma das leituras do nosso casamento foi precisamente essa, de sermos um. Como Deus. O Arthur lançou aí uma boa questão que eu vou já enviar aqui à Cristina e ao Nuno. Cristina e Nuno, vocês também se apresentam, mas a seguir vão logo responder isto que disse o Arthur. Quando é que vocês, como namorados, falaram de Deus? Ou quando é que Deus começou a ser assunto na vossa relação? E a se apresentar e boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Nuno, é a Cristina, estamos casados há 20 anos. Temos 7 filhos, o Miguel tem 19, o Zé Miguel tem 18, a Maria tem 17, o João tem 15, o Pedro tem 11, o Tiago tem 7 e a Isabel tem 1, quase a caminho dos 2. De referir que o Zé Miguel é de um padrinhamento civil, por isso é nosso filho de coração. Está connosco há 10 anos. Uhum. Há 8 anos? Há 8 anos, sim. Também quando tinha 10. Pronto, em relação à pergunta... Vocês quando é que começaram? Ou seja, namoraram, certamente conheceram-se, não é? E um gostou do outro. Quando é que começou a falar-se de Deus na vossa relação? Nós éramos escuteiros, os dois. E não namorávamos na altura. Pronto. Só namorámos 2 anos e qualquer coisa antes de nos casarmos. E a verdade é que fazemos parte do movimento de Schanstatt e por isso também o nosso percurso como namorados também foi preparação para o casamento, foi com o movimento. Mas antes disso eu já fazia parte da juventude feminina do movimento e portanto era assim uma... quê? Não, era uma beata. Pronto. E o Nuno, de facto, todos eles diziam, pelos vistos, vim depois a saber que todos diziam que eu era a beata. Por isso, Deus, na nossa relação, esteve já ainda antes de nós começarmos a namorar. E por isso não foi propriamente, olha, tu também, não é? Tu também conheces Deus e, portanto, fomos nos juntando um bocadinho porque tínhamos os mesmos valores, os mesmos princípios, tínhamos um objetivo comum e portanto, faz parte deste... Dentro dos escuteiros... fazíamos parte do coro
Portanto, ao fim e ao cabo, foi as coisas da igreja que nos foram despertando um para o outro também. É interessante ver realmente isso no nosso caminho. Começámos por aí. E continuámos. E depois íamos conversando muito e conversávamos sobre todos os assuntos e o assunto de igreja não era tabu. Ótimo, sempre bom. Viemos também de famílias tradicionais e continuamos a ser também uma família tradicional nesse sentido. Mas o que mais nos aproximou até aos dois foi a questão de Deus, foi a questão da religião, foi a questão da fé. Porque acho que isso também nos entusiasmou. Aquilo que nos agradou um no outro não foi tanto a parte de exterior, mas aquilo que trazíamos no coração. E por isso foi o fundamento para depois a vida em família. Então, nós quando andamos na catequese, ou quando, não, nem vou dizer na catequese, quando são apresentadas toda a igreja, e quando começamos a perceber isto, falam-nos dos sacramentos, não é? E dizem logo, os sacramentos, e nós fazemos isto como fosse para decorar. Perguntam-nos e nós respondemos. Claro, há uns fáceis de dizer e depois há aquele que é do matrimónio. E nós questionamos muito, dizemos, tem agora aqui um matrimónio, um sacramento. Vocês sentem, e Cristina e Nuno, que o sacramento foi como o alimento, este sacramento é o alimento na vossa relação. Este sacramento é verdadeiramente aquele alimento que serve na vossa relação. Sim, sem dúvida. Nós sentimos que a nossa força está exatamente aí. Está o facto de nós nos termos casado a 3. Portanto, com Deus claramente presente no meio de nós e que nos uniu. Portanto, não temos qualquer dúvida nenhuma. Já sentimos que temos a vocação, não é? A vocação para o matrimónio e a vocação para a família. E por isso acaba por ser sempre, nesta vida atribulada que nós temos, porque somos uma família completamente igual a todas as outras, e portanto temos os mesmos desafios, os mesmos problemas, os nossos filhos também se portam mal e também se portam muito bem, e portanto todas estas coisas que são comuns a todos os outros, não é? Mas o facto de Deus estar no centro, estar no meio de nós e a fazer esta ligação mútua, para nós é fonte. É o matrimónio, o sacramento como sendo graça de Deus na nossa vida. Exato. Aí também questionava... Encher nele, não é? Sim, e aí também questionava agora aqui a Marta Arturo, porque se nós... Esta questão de família e vocação, a vocação da família, porque, e depois já falamos aqui com o Dom Virgílio, nós quando falamos em vocações, pensamos sempre a mesma coisa. Nós, falo no geral, no social geral. Vocações, padres e freiras. Isto se nós formos falar, saímos na rua, não sei se já são 11 horas, senão ainda podíamos. Saímos na rua e formos perguntar vocações, a gente diz padres e freiras, sempre. Marta e Arturo, vocação da família. Como é que vocês sentem? Que há uma vocação entre vocês dois que se chama família. Alguém pensaram nisto como vocação, a vossa família? A questão é que foi essa. Fomos aprendendo a ver e fomos desenhando tudo isto precisamente tivemos essa graça de alguém nos acompanhar, ou de vários casais, e em namorados nos acompanharmos uns aos outros, precisamente a encontrar isso, ou seja, a missão, a nossa missão enquanto pessoas e o nosso caminho para a felicidade, passar por ser sinal de Deus para o outro que está mais próximo, e com isso também ser sinal de Deus para outros que se vão encontrando connosco, ou por quem nós vamos passando. E vai surgindo naturalmente. Há dias bons, há dias maus, não é? E há dias em que, lá vem, é preciso pedir desculpa e é difícil e nunca mais sai e essas coisas. Mas quando a vida tem esta intenção por trás, e quando vamos discernindo que é por aqui e que meios é que eu tenho que pôr, porque senão vamos vivendo, não é? E a vida vai se desenrolando e já temos 45 e passou o tempo a correr e os miúdos isto e aquilo, ou por necessidades de trabalho, eu durante uns anos, de 2014 até há pouco tempo, fui estando em diferentes trabalhos que nem estava durante a semana ao pé da família, não é? Mas a Marta estava presente comigo, porque Deus está comigo e portanto, isto foi-se desenrolando.
o irmos percebendo também que é um projeto que fazemos com Deus, que Deus nos convida a fazer isto e que é esta a proposta, que é isto que nos faz felizes. É este caminho em família, que não é fechada só sobre nós, mas que também tem que ser aberta aos outros e estar em relação com os outros e dentro da igreja também, mas também no mundo. E pronto. Bento 16 descobrir. Alguma coisa, não é? Claro que os filhos não podem ficar por aí, claro, mas com peso e com também entendendo o que é melhor em cada momento, mas sabendo sempre que é muito neste dar que nós também crescemos e que nós somos capazes. Das primeiras missões que tivemos em conjunto, a Marta também me puxou para os escoteiros, e portanto tivemos uns pioneiros logo ali de entrada, para mim pelo menos de entrada, bastante difíceis, e foram os nossos primeiros filhos. Bom, também nos ajudaram todo este lidar com miúdos e com adolescentes e tudo isso. Pois digo-vos, ajuda muito a entender o que os nossos são hoje, não é? A fé, o Bento 16 falava muito que a fé desafia-nos constantemente, seja na família, seja na juventude, seja quando somos crianças, não nos apercebemos, e desafia-nos. Muitas vezes nós é que não nos deixamos ser desafiados. E aí a família também pode utilizar muito bem a fé para desafiar-se. Primeiro, em família, em casal, mas também na família que o envolve. E aí perguntava ao Dom Virgílio, agora ao nosso bispo, o seguinte: se a sua família foi também fundamental para a sua decisão de vocação, para a sua vocação atual, agora já mais superior, na altura não. Ou seja, o Dom Virgílio um dia de manhã não acordou, olha, quero ser padre. Certo? Penso eu que não tenha sido assim. Não. Eu acho que aquilo que eu sou e aquilo que nós somos é fruto daquilo que é o nosso seio familiar. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu, noutro contexto e noutra família, não seria aquilo que eu sou, nem do ponto de vista do percurso que fiz, nem do ponto de vista da vocação, nem do ponto de vista da inserção eclesial, de um conjunto de aspectos. Enfim, não seria. Também algumas limitações que nós temos também têm a ver, efetivamente, com o nosso contexto familiar, mas somos aquilo que é a nossa família. E eu acho que isso é uma grandeza que cada pessoa tem. E eu, de facto, tive a possibilidade de nascer numa família constituída a partir do matrimónio, esse grande sacramento que há pouco se falou, que está na base e que é o modo cristão de constituir família, é o matrimónio como um dom de Deus, porque Deus passa a estar presente, já estava pelo batismo, já estava pelos outros sacramentos, mas está presente nesta nova união, e dá um tom e perspectivas e uma realidade, que é uma realidade sacramental nova e diferente. Nós, às vezes, valorizamos pouco isto e equiparamos muito, mesmo as famílias cristãs, enfim, mais ou menos como todas as outras famílias. Não, há uma especificidade daquilo que é uma família cristã, que é exatamente o ser alicerçada no matrimónio e ser lugar em que Deus habita enquanto sacramento, sinal. De facto, eu sou muito o fruto daquilo que era e que é a minha família, dos valores, da dimensão da fé, enfim, não sou do ponto de vista da riqueza, nem de uma cultura muito, mas sou do ponto de vista desta possibilidade de inserção na igreja, de crescimento, e efetivamente é uma vocação a minha que nasceu na família, como as outras vocações, a que há pouco o Hugo fazia alusão, são efetivamente vocações que nascem no contexto familiar. Se são vocações cristãs, nascem dentro do contexto familiar de cristão e, portanto, alicerçado no matrimónio. Não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Cristina e Nuno, Deus vivo, quando nós falamos em Deus vivo, a nossa família, seja ela como seja uma família como a da Marta Artur, seja a minha, seja a Dom Gil, seja a Cristina e Nuno, nós temos uma responsabilidade de ter Deus vivo. E agora, como é que podemos ser exemplo para as outras famílias para não deixarmos este Deus, não vou dizer desaparecer, mas este Deus está cada vez se aproximar mais e fixar-se. Muitas vezes, desculpem o termo utilizar assim, mas sendo prático, parece que ele anda ali, mas
não está lá. Como é que nós podemos, como famílias, como vivências, como pessoas praticantes, pessoas que leem, que leem a palavra, que percebem as escrituras, como é que nós podemos ser exemplo? É que muitas vezes, e se permitem-me complicar um bocadinho mais isto, muitas vezes parece que ainda estamos já a afastar. E pode acontecer, espera aí, que isto afinal é complicado. É melhor, olha, nem vamos casar pela igreja, vamos é casar pelo civil, que senão depois estamos metidos no molho de brócolis. Como é que achas que vocês os dois, como é que podem ser exemplo nisto tudo? Desculpem lá, é muita coisa, eu sei, mas vocês sabem. São perguntas difíceis. Não. Pronto, é óbvio que são coisas que também vamos pensando, não é? Porque fazer Deus vivo dentro daquilo que é a nossa família não pode ser só uma coisa que é na teoria, tem que se fazer muito na prática, senão não é vivo, é uma teoria que é, por assim dizer, morta. E dentro daquilo que é o estar Deus dentro da nossa família, passa muito por nós vermos Deus uns nos outros. Eu ver Deus no meu marido, porque é através dele que Deus me fala, quando diz para eu estar calada, quando eu falo muito, ou em relação aos nossos filhos, quando nós dizemos, menino, porta-te bem, eles verem Deus através de nós, não é? Da autoridade paternal, também ver Deus. Portanto, em todas as situações da nossa vida prática, da vida diária, vermos Deus a falar connosco. E por isso, como ser exemplo, muitas vezes isto não acontece porque nós, como somos pessoas caídas, por assim dizer, nem sempre vemos Deus no nosso marido, nos nossos filhos, e por isso é que depois há estas tendências pronto, das quedas e de não sermos a perfeição em si, nem a santidade que queríamos almejar. Mas sem dúvida que fazer a fé prática, viver a fé no nosso dia-a-dia, nas pequenas coisas, é ser-se exemplo, é o tal ser o apostolado do ser, o nosso ser, transmitir esse Deus vivo. E depois para as outras pessoas que estão de fora, não é? Porque há aquela família cristã, católica, mas se for preciso, depois tudo o que é extra-igreja, não são exemplo. Portanto, isso nunca pode acontecer, não é? Vivermos este Deus dentro da nossa... Vivemos a fé, na Eucaristia, na leitura da palavra, conhecermos a nossa fé, também é muito importante. Para tornar Deus vivo na nossa vida, para tornar Jesus Cristo presente na nossa vida, nós precisamos perceber a nossa fé. Lemos a Bíblia, não estarmos só por, olha, vamos à missa ao fim de semana e pronto. Não, quer dizer, Deus fala-nos concretamente na vida diária. Mas será que nas nossas quedas, Marta e Artur, nas nossas quedas não estamos a ser exemplo? Nas nossas quedas não estamos a ser exemplo para aqueles se calhar, aquelas famílias que pensam assim, ali ninguém cai. Mas, se calhar, nessas quedas não estamos a ser exemplo. Nas quedas mesmo, se calhar não estamos a ser grande exemplo, mas no levantar das quedas, sim. Onde é que nos agarramos para nos levantarmos das quedas? Não é? A quem, se assumimos a queda e pegamos nela para nos levantarmos, não é? E a quem é que nos agarramos? Sobretudo aí. Acho que aí o exemplo é onde o exemplo pode ser maior, não é? Como é que rezamos as nossas quedas e depois usamos aquilo que a oração nos traz, aquilo que Deus nos diz na oração, para nos levantarmos. O que é que nós vemos na Escritura? Não é mais do que aquilo que o povo de Deus foi olhando para a sua história e para os seus, não é? A sua família atrás, e foi tendo uma leitura de fé, uma leitura de como Deus viu isso e como Deus entrou nas suas vidas, como Deus transformou cada uma dessas coisas que são nossas e que, se olharmos para elas com o olhar de Deus, não são defeitos, ai meu Deus, não é? São coisas que eu posso trabalhar com Deus e trazer Deus à minha vida de maneira a que, com o ritmo nosso e com o ritmo de Deus, vamos transformando, e acreditamos nisto, e acreditamos que se hoje a minha resposta foi torta, ou se a resposta dela foi torta porque está cansada ou não dormiu, e aos filhos, e ao trabalho, e a essas coisas todas, e deslocações, mas ela não é assim, não é? São estes fatores, e portanto eu vejo, eu tenho este olhar para ver o que se passou e ler à luz de Deus, ler à luz da fé, amar isso hoje, e com isto tenho uma visão de esperança para o futuro, porque não é isto que nos limita. E portanto, literalmente é o céu ao horizonte, não é? E aí não sei se... Os filhos veem isto e veem que os pais
também se chateiam, ou nós às vezes falamos mal com eles, mas depois também temos a capacidade para disto fazer mais qualquer coisa. Ou numa conversa que temos abertamente sobre o que vai passando no trabalho ou com colegas, e eles próprios vão entrando nisto. Eu acho que é isto prático, não é? Que vai introduzindo e vai-lhes dando a capacidade de leitura, os pontos de referência, que sim fazem nascer vocações dentro da própria família e os fazem crescer. Uma coisa engraçada que passou aqui há uns tempos cá em casa não, foi quando ainda estávamos em Coimbra. E o Arthur não estava durante a semana e às vezes as coisas complicavam-se. E às vezes havia assim uns gritos e tal. E houve uma altura que eles começaram a perceber. E um diz-me assim um dia: "Oh mãe, tu andas a rezar pouco. Vai lá rezar e depois volta." Eles vão-se apercebendo destas coisas. Não é? Mas agora, Nuno e Cristina, mas também esta força que o sacramento nos traz para o nosso caminho também é uma força, porque têm filhos, os filhos de repente são crescidos, mas podem nem ter filhos, mas a vossa força como casal também é transportada para o dia-a-dia, seja no trabalho tanto da Cristina como do Nuno, seja em tarefas extracurriculares de casamento, de voluntariados e assim, ou seja, somos nesse momento chamados também a ser família cristã e conseguimos perceber isso? Sim, claro, a nossa relação é o nosso porto-abrigo, não é? Portanto, nós sentimos confortados um no outro, dá-nos uma forte base para o dia-a-dia, não é? Para as tempestades que vamos apanhando, não é? Para aquela conversa que ouvimos e que se calhar não gostamos tanto, que se calhar nos estão a puxar para o outro lado, e a nossa relação, não é? A confiança que temos um no outro, portanto, a amizade que temos um para o outro, o diálogo, vai suportar muito nessa parte, nesta crença, nesta união entre nós. Sim. Em relação a ser um exemplo para os outros, penso que terá sido por aí o que estavas a perguntar, se nós conseguimos para fora também ser esta família cristã, é isso? Era isso que eu ia dizer, ou seja, não é como exemplo interior, ou seja, a vossa relação é a vossa relação, mas quando saem da vossa relação, se pode dizer isto, num dia-a-dia, não estando, se também conseguimos ser exemplo e mostrar que também a família também está aí presente. Pronto, isso nota-se principalmente porque reconhecem em nós o ser-se família cristã católica praticante. Portanto, não precisamos estar a dizê-lo, as próprias pessoas reconhecem. Aliás, foi um bocadinho à conta disso que vieram perguntar ao Nuno se nós não aceitaríamos receber os MIA em nossa família, não é? Porque sabiam que nós tínhamos esses valores e esses critérios. Mesmo a nível de trabalho, não é? As pessoas sabem que nós somos crentes e por isso, pronto, vêm conversar algumas vezes, nem sempre, não é? Mas sabem pelo menos qual é a nossa posição e sabem qual é o nosso garante. Sabem de quem somos, para onde vamos, principalmente. A nossa postura, portanto, o nosso diálogo com os outros, como está baseado nisso, as pessoas percebem de onde é que nós vimos, não é? O que é que nós defendemos, o que é que nós acreditamos. Nós também, e também falando um bocadinho do primeiro tema que tivemos desta série, falámos também muito da questão dos divorciados e da quantidade de divórcios que há, e se calhar a maneira como ainda, e felizmente, digo eu, fico satisfeito com isso, a Igreja começa a pensar e a falar de uma maneira diferente nessa questão, nesses assuntos, que são importantes e às vezes parece que nos custa falar, mas têm que ser falados. Essa questão do divórcio, essa questão das rupturas que há, neste caso nos casais que fazem família, essas rupturas. E o exemplo, muitas vezes, não é fácil, uma família cristã, querer ser exemplo e acontecer isso. E isso pode originar que se questione muito a questão do casamento católico. Dom Virgílio, porque é que nós sentimos, pelo menos sinto eu, que é difícil levar as famílias todas à Eucaristia? O que é essa... Será...
podemos dizer, a missa é complicada, a missa é muito tarde, ou é muito cedo, isso arranjamos desculpas para tudo. Ou é tarde, ou é cedo, ou está frio, ou está calor, isso arranjamos. Mas, em essência, qual será o problema? Normalmente não tem a ver nem com a Eucaristia, nem com as circunstâncias em que é celebrada, nem com a hora a que é celebrada, nem com o lugar, nem... É uma questão totalmente diferente disso. Porque nós sabemos todos que uma pessoa que conhece o que é a Eucaristia, que sente e que vive, que acredita e que acredita em Cristo ressuscitado e e se ele faz parte da sua vida, etc., isso tudo é mais que ultrapassável e tudo se ultrapassa. Portanto, a questão não é da Eucaristia, a questão é do caminho de fé que as pessoas fizeram ou não fizeram. E nós, como sabemos, nós somos herdeiros de muita coisa boa, concretamente, dentro da nossa tradição cristã. É o facto de termos este sentido da fé cristã. Mas também nos deixou algumas heranças más, que é o facto de não termos progredido tanto na fé pessoal e interior, e no conhecimento, e na amizade com Deus, que depois nos leva a muitas pessoas a ver tudo como obrigações, dificuldades, exigências, mandamentos. Não. Para quem vive uma fé feliz, de gosto, de encontro com Cristo, de conhecimento de forma adequada, etc., de relação, a fé cristã não é um conjunto de regras, de mandamentos, não. É algo que faz parte de mim. Faz parte de mim de tal maneira que eu até tenho que me esforçar na mesma. Não significa que nem tudo seja simples, mas faz de tal maneira parte de mim que eu não regateio absolutamente nem horários, nem lugares, nem frio, nem calor, nem verão, nem inverno. Não, faz parte de mim como algo que é tão essencial. Portanto, o nosso problema está no caminho de fé, que se fez ou que se não fez. E mesmo no que diz respeito às crianças, que não são aquelas que têm mais dificuldade. Quem tem mais dificuldade são os adultos, são os pais. Eu encontro muitas crianças que se sentem tremendamente tristes quando não podem ir à missa. E porquê é que não podem ir à missa? Porque o pai e a mãe não têm convicção suficiente para as levar à missa no domingo, em muitos casos. Têm que ir à avó, têm que ir para a praia, têm que ir fazer um trabalho que não foi possível fazer. As crianças sentem, porque sentem Jesus no coração. Não é uma ideia para uma criança. Jesus e a fé não é uma ideia, é uma realidade bem viva. Para os adultos é que às vezes é. Depois vêm as dificuldades todas. De facto, o nosso percurso tem que ser este de ajudar as pessoas, não só a compreender, mas a viver a fé, sentir Cristo na vida, a pertença à Igreja e depois, com certeza, mesmo que a missa seja monótona, sem música, sem canto, sem isto, sem aquilo, é sempre o encontro com Cristo na palavra, no pão, na comunidade. E, portanto, uma pessoa que fez caminho da fé, tanto vai a uma missa cheia de entusiasmo e de ânimo, com as condições todas criadas para que tudo corra ali de forma adequada, com a temperatura bem regulada, como vai aquela que não tem nada disso. Mas eu tive algumas experiências muito bonitas, participar em algumas celebrações na África. E fui a celebrações com muita gente, festivas, com muitos milhares de pessoas, uma festa muito grande. Mas também fui a algumas em que era uma capelinha sem teto, com 2 paus tortos a fazer de cruz, e as pessoas estavam ali com um sentimento, com uma atitude, com uma devoção, com um amor que não tem nada a ver com as condições externas. É o coração. Temos que aprender a ser todos família também em igreja. E a família é o grande lugar em que isto se transmite, não há dúvida. Sem dúvida. É na família que se transmite esta alegria, este gosto, este gozo interior de ter Cristo presente e de participar. Não. A catequese ajuda, evidentemente, e ajuda muito, porque ajuda na reflexão, ajuda no progresso também intelectual, no conhecimento, mas estes sentimentos e esta atitude é ali o pai, a mãe, os irmãos, os avós, o ir, o estarem juntos, o participarem juntos, o sentirem-se felizes. Esse é o caminho.
Olha, que belo testemunho agora aqui. Dava um bom bispo. Dá um bom bico. Não, e ainda bem, e é muito bom ouvirmos assim estas palavras. Nós devíamos também saber ser família, igreja família, de maneira que as pessoas, quando tivessem as suas dificuldades, soubessem se aproximar à sua família. Muitas vezes há esse receio, e o grande exemplo tem que estar em nós, da Cristina no Nuno, na Marta e no Arthur, e tem que estar sempre em nós, e saber nessas dificuldades, saber ser família, sentir esse abraço. Agora não se pode abraçar de uma forma física, podemos abraçar de outra forma. Olha, vamos despedir aqui, porque estamos a terminar o nosso tempo, vamos despedir aqui da Marta e do Arthur, da Cristina e do Nuno. Obrigado por terem aceitado o convite. O desejo, o Secretariado Pastoral da Família deseja-vos um Feliz Natal e um 2021 um bocadinho, mesmo muito melhor do que 2020. Eu já desejo, normalmente desejo sempre melhor que o ano anterior. Este ano nós... Muito obrigado por também acompanhar o secretariado e a vossa disponibilidade, está bom? Obrigado. Obrigado a nós. Dias de Natal para todos. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite e dizer também que o próximo tema lá para casa, porque vamos terminar o programa com o Dom Virgílio, que nos vai deixar uma mensagenzinha de Natal. Está tudo pensado, Dom Virgílio, a mensagem toda pensada, esquematizada. Esperamos que sim. Eu sei. Como vai ser muito breve, é mais fácil. Só para dizer, porque vai só ficar o nosso bispo, eu também vou sair, só para avisar que regressamos no dia 21, eu até vou confirmar que a minha cabeça já não é a mesma coisa, só para o ano é que fica melhor. Acho que é dia 21 de janeiro, sim senhora, 21 de janeiro, quinta-feira, 21h30, o próximo tema será desequilíbrio, trabalho e família. Desequilíbrio e equilíbrio entre trabalho e família. Será certamente mais um tema desafiante. Obrigado a todos. Vamos então todos sair. Um Feliz Natal é o deseja o Secretário Pastoral da Família para todos lá em casa e fiquem então com o nosso Bispo Dom Virgílio. Boas festas para todos. Obrigado a todos. Obrigado. Caríssimos amigos, no final deste diálogo que pudemos ter no contexto da pastoral familiar, pois dirijo a todos uma mensagem muito sentida e muito fraterna na passagem do Natal do Senhor. Dirijo-me de uma forma muito direta a todas as famílias cristãs, porque nós recebemos este dom, esta graça de termos Cristo presente no nosso seio familiar. Já o próprio matrimónio é Cristo presente na família. A igreja é Cristo presente na comunidade cristã. Cada coração, cada pessoa é este Cristo nascido em Belém a transformar-nos, a dar-nos vida, a conduzir-nos, a orientar-nos, a dar-nos alegria, a dar-nos motivações e razões para a esperança. Gostaríamos que esta nossa forma de sentir e de viver a realidade da família e da nossa vida com Cristo presente pudesse ser um testemunho feliz para toda a humanidade, de uma forma muito especial para todas as famílias que porventura não têm nem os mesmos princípios, nem as mesmas perspectivas, nem se basearam no sacramento do matrimónio, essa graça indizível na qual se fundamentam as famílias cristãs. Que seja um Cristo presente no coração e na vida de todos e de cada um, porque nessa altura, mesmo que não haja muitas das condições em que habitualmente celebramos o Natal está presente no nosso coração, na nossa família, está presente na humanidade, porque é Cristo presente como fundamento da nossa esperança. Gostaria de estar próximo de todos e de recordar de um modo especial as pessoas que estão em dificuldades maiores, em alguma forma de sofrimento, de doença, no contacto com a morte, nas divisões, nos problemas familiares, da falta de trabalho, aqueles que estão na linha da frente, na ajuda a todos os que estão a sofrer vítimas da pandemia, que tanto eu como todos nós possamos estar próximos, solidários uns com os outros, particularmente no que diz respeito ao amor de Deus que foi infundido nos nossos corações. E para todos invoco a poderosa e amiga bênção de Deus.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.